Saudações amazônicas, acompanhe aqui no canal do YouTube Conhecendo a Amazônia, entrevistas feitas durante a Feira da Indústria do Pará, a FIPA 2022, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA. Veja os principais momentos dos convidados que trouxemos para falar desse grande evento que é destaque em toda a Amazônia. Abrindo aqui o primeiro link nesta quinta-feira, 21 de outubro, direto do hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde ontem, você sabe disso, foi notícia em toda a cidade, em toda a região e Brasil. Abrimos aqui a Feira da Indústria do Pará, com todas as novidades do que é produzido aqui na indústria, isso acoplado à parte de pesquisa, inovação, educação. E hoje a gente tem a alegria de abrir aqui este primeiro link, falando com dois grandes profissionais aqui do SESI, para que a gente tenha aqui uma noção de continuidade daquilo que nós falamos ontem. Falamos de educação básica, hoje nós vamos falar educação profissional, hoje nós vamos avançar um pouco mais nessa nossa agenda. Por isso a gente recebe aqui o Dr. Felipe Morgado, que é o superintendente de educação profissional e superior do SENAI. Ele que é estatístico de formação, e também o Dr. Rafael Barbosa, que é o nosso diretor de operações do SESI e também SENAI. Vamos aqui traçar uma conversa, mas primeiro eu quero conversar aqui e dizer que está muito bem-vindo aqui, veio de Brasília, mora em Brasília, o Dr. Felipe Morgado. Uma alegria muito grande a FIEPA e a FIPA e os paraenses recebê-lo aqui. Bom, agradeço o convite, é um prazer dialogar um pouco, apresentar a educação profissional e superior do SENAI, o quanto é importante para a indústria o desenvolvimento, a formação de talentos e o quanto o SENAI está se preparando para essa jornada, uma jornada de aperfeiçoamento, uma jornada de qualificação das pessoas no Brasil. Muito bem. Ato contínuo, temos aqui agora a participação do Dr. Rafael Barbosa, como disse há pouco, o diretor de operações do SESI SENAI. Muito bem-vindo, é uma alegria revê-lo. Muito obrigado, Douglas. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Agradeço aí ao Felipe, a vinda dele aí, de conseguir uma agenda de estar aqui conosco. E é sempre muito importante, a gente estar trabalhando essa vertente da análise da educação profissional, da educação regular, e como o SESI e o SENAI, ele está trabalhando nesse processo formativo e já aí se antecipando para futuros cenários aí no tocante à formação da mão de obra. Então, para a gente é sempre muito importante. Gostaria realmente de agradecer aí essa oportunidade. Esperamos aí que tenhamos aí uma quinta-feira bem produtiva nessa discussão. Sim, aqui nós vamos ter uma agenda muito extensa e também aqui na feira a gente aproveita para convidar você que está em casa, não deixe de vir aqui e visitar a nossa feira para que você veja o que é produzido com muita competência aqui na indústria do Pará. Mas vamos falar um pouco a respeito aí do sucesso que é a educação profissional e superior no SENAI em todo o Brasil. Nós temos um reflexo disso aqui no estado do Pará, a gente acompanha um pouco mais de perto. Então, a velha pergunta, qual é o segredo a partir, evidentemente, de uma equipe, de um planejamento e gestão, creio eu? Sim, sempre as pessoas em primeiro lugar, mas eu também considero um aspecto importante, o segredo do SENAI é essa proximidade com o setor produtivo. Um curso no SENAI surge sempre olhando dois aspectos. O primeiro aspecto, qual é a demanda de formação profissional para os próximos 5 anos? E o segundo aspecto, tão importante quanto, quais são as tecnologias que serão difundidas, utilizadas nas indústrias nos próximos 5 e 10 anos? O SENAI sempre identifica isso e elabora os seus cursos. E junto com seus instrutores, com seus professores, a gente faz uma formação baseada em competências, onde a gente desenvolve de fato tanto o conhecimento, quanto as habilidades, quanto as atitudes que os trabalhadores precisam ter. O SENAI sempre busca formar um profissional completo, preparado para o setor produtivo. Por isso que nós temos mais de 76% dos nossos estudantes, eles
em até um ano de conclusão dos seus cursos, eles estão empregados. Isso demonstra que, com essa formação, mesmo com o Senai forma cerca de 2 milhões de profissionais por ano, e mesmo assim a gente tem um índice de empregabilidade muito alto, e é isso que a gente busca atender a indústria. Mais de 95% das indústrias preferem contratar os profissionais formados pelo Senai e atender sempre a demanda aí da sociedade. Felipe, agora eu queria que você falasse um pouco mais com relação a essa preocupação, você falou muito rápido, na questão do planejamento, para que você tenha um horizonte e não deixe cair essa questão do fator qualidade. Como é que isso é feito a partir dos gestores, dos instrutores, da casa como um todo? Bom, então a partir desses estudos que eu coloquei, nós elaboramos os nossos itinerários formativos nacionais. Desenvolvemos todo um portfólio de livros, de situações de aprendizagem, material online, e junto com os instrutores e com as coordenações, tanto coordenação pedagógica quanto os supervisores técnicos, eles fazem uma gestão sempre utilizando muita tecnologia. O Senai tem, de fato, um parque tecnológico muito alinhado à necessidade da indústria. Então, aquilo que os estudantes do Senai vão encontrar na indústria brasileira, o Senai já treina esses profissionais utilizando esses equipamentos. Então, essa gestão, esse planejamento acontece de forma integrada, sempre com a participação das empresas e também de todo o corpo administrativo e da comunidade escolar do Senai. Me lembro que eu perguntei ontem aqui, já vou conversar aí com o Rafael Barbosa, mas ontem eu perguntei aqui para as pessoas, eu entrevistei do SESI, Senai aqui, dessa área de educação, em relação à preocupação em manter o nível dos instrutores, dos professores, em toda essa área de tecnologia para impulsionar esse desenvolvimento na empresa. Como é que é esse roteiro também? Sem dúvida. Por isso que é importante esses estudos, né? No momento que você identifica que uma tecnologia vai ser difundida no Brasil, que as indústrias vão utilizar essa tecnologia, o Senai tem que rapidamente internalizar. Não só adquirindo essa tecnologia, mas também qualificando os seus instrutores e professores. Então, a gente tem um processo contínuo de formação e de atualização dos nossos instrutores, uma formação pedagógica e uma atualização tecnológica. E por isso que nós costumamos dizer que os nossos instrutores estão preparados porque eles estão próximos da indústria e utilizando os equipamentos mais modernos, que a própria indústria nos ajuda nessa formação desses instrutores. Notei que você tem falado pelo menos umas 3 vezes dessa proximidade, quer dizer, do presencial. Isso é um fator, então, determinante para que você, além de ter programas, software de última geração, você ter o acompanhamento da instrução com o ambiente de negócio, digamos assim, com a fábrica, com a empresa. Sem dúvida. O Senai tem um grande diferencial, que é o saber fazer. Quem forma no Senai, ele de fato está preparado para... Desde a educação básica, né? O pessoal com robótica, né? Ontem nós falamos disso aqui. Desde toda a formação, né? O SESI e o Senai se preocupam de formar um profissional para a indústria. E esse profissional de fato preparado. Eu sempre digo que um aspecto forte do DNA do Senai está nesse saber fazer. Os profissionais que são formados de fato têm a prática da profissão no dia a dia das escolas. E isso eu acho que o Senai não deve nunca abrir mão, né? Uma formação completa, desenvolver todas as competências requeridas pelo setor produtivo. Desde competências socioemocionais, competências e habilidades socioemocionais, a competências técnicas, mas principalmente a habilidade de saber fazer. Felipe, você vai dar uma palestra daqui a pouco, por isso nós vamos ter que, inclusive, encurtar um pouco essa nossa conversa aqui. Eu não sei se o Rafael também poderia ficar um pouco mais com a gente aqui, se ele vai estar acompanhando, né? Enfim, mas eu queria que você adiantasse para a gente alguma coisa que você vai conversar aqui nessa feira aqui, trazer de novidades, de reflexão aqui, inclusive. Sim, a gente vai debater a educação e o futuro do trabalho. Então, a gente sabe que as tecnologias estão impactando as profissões, não só na indústria, todas as profissões. E a gente vai debater um pouco de quais são essas tecnologias, como essas tecnologias estão impactando as profissões e como o Senai está preparado para atender a essa demanda. Uma demanda desde uma formação, como a gente já dialogou aqui,
mas também de uma requalificação e um aperfeiçoamento dos trabalhadores que estão hoje nas empresas. A gente sabe que essas tecnologias serão implementadas nas empresas, estão sendo implementadas. Já é uma realidade, quando você fala em modelamento 4.0, já a transição para o 5.0, e a Amazônia que precisa de uma empresa nessa área, claro que focada nas nossas identidades aqui, ambientais, enfim, ela já começa isso então. Já é uma realidade não só para grandes empresas, para micro, pequena e média empresa também. Isso. Tá? Porque as tecnologias estão cada vez mais baratas, e é aí que entra o diferencial do brasileiro, né? O brasileiro é muito criativo e eles sabem tirar proveito dessa criatividade junto com essas tecnologias. Eu acredito muito que a formação junto do Senai, abrindo as suas portas para ajudar tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas na formação técnico-profissional, tanto no ensino médio, quanto também ajudar as empresas no seu processo de qualificação, requalificação dos seus trabalhadores. E essas tecnologias, elas ajudam a acelerar esse processo de transformação, de produtividade, e aí abre uma oportunidade, né? Muitas vezes se tem medo dessas tecnologias, vou perder meu emprego. Não, todos os estudos e todas as revoluções industriais apresentaram uma ampliação do emprego. O que a gente tem que saber é identificar quais são as oportunidades. Vão abrir oportunidades e a gente precisa saber quais são essas oportunidades. E aí, Felipe, você tocou numa questão muito sensível, né? A preocupação, o medo, enfim. Mas há estudos que mostram que, pelo contrário, você tem que estar no embarque aí do conhecimento, de procurar o Senai para que você, como se diz, né, não tenha prejuízos, fique para trás. Então, essa é algo que o Senai tem uma preocupação muito grande, exatamente para chamar essas pessoas para não ficarem para trás. Sim, e o Senai oferece, tem uma plataforma que chama mundosenai.com.br, onde a gente apresenta para a sociedade quais são as tecnologias, quais são as profissões, qual a remuneração média dessas profissões que estão com maior demanda, e também apresenta quais são os cursos. Além disso, a gente ajuda eles a encontrarem um emprego. Então tem 3 vertentes que eu considero importantes nessa plataforma, tanto a de informação de todos os cursos, de toda a oferta do Senai, mas segundo, uma mentoria de carreira, uma orientação profissional, que é o segundo bloco, e o terceiro bloco, que é o trabalho. Trabalho tanto o emprego na indústria, quanto aqueles que querem empreender, querem resolver problemas reais das indústrias, ou aqueles que são autônomos, que querem trabalhar como autônomo. Então o Senai sempre está buscando atender aí e ajudar a sociedade brasileira a encontrar o melhor emprego, a melhor oportunidade. Próximo aí, falou em criatividade do nosso empreendedor, para que ele se sinta, né, fortalecido e acompanhado. Alguma coisa mais que você gostaria de colocar aqui, Felipe? Porque eu sei que eu estou controlando o tempo aqui, porque ele tem uma palestra 5h30 da tarde. Alguma questão que eu não lhe perguntei, não lhe provoquei, que você gostaria de deixar essa mensagem aqui para o estado do Pará e para a Amazônia? Sim, eu queria colocar que todos nós, né, vamos precisar sempre estudar ao longo da vida. E isso faz parte hoje de um profissional, buscar se atualizar, buscar esse conhecimento. E eu queria colocar que o Senai do Pará está investindo muito nessa modernização, está investindo muito em atualização das suas escolas. Eu fiquei bastante impressionado aqui o quanto o Senai do Pará é referência em alguns setores, como a própria mineração, né, que me chamou muito a atenção. Então, isso é um destaque aqui da região, e a gente conta com o Senai do Pará para apoiar o Brasil inteiro nesses aspectos. Apoiar a Amazônia toda, isso é um trabalho muito grande, Dr. Dário Lemos e toda a equipe. E agradeço então, sucesso na palestra, volte outras vezes a Belém. Vou falar agora também com o Dr. Rafael Barbosa, que é o nosso diretor de operações do SESI e Senai, para ele apresentar um pouco aí, em síntese, que operação é essa e de que forma ela se comunica com o que foi colocado aqui naturalmente nessa rede de integração de comunicação, de gerência que tem que ter numa empresa, numa casa. Perfeito, Douglas. Então vocês verão aqui, né, que até a orientação nossa, a maneira de trabalhar, ela é muito integrada, né? Inicialmente a gente busca entender o Senai como uma grande rede nacional.
Então, o nosso Só para trabalho... capturar melhor sua voz aqui, eu vou... Aqui. Então, o nosso trabalho aqui no estado do Pará... Áudio é tudo, né? Ele está muito relacionado às atividades das reuniões e das construções que a gente faz de maneira nacional. Então, hoje mesmo, nós estamos com todas as equipes das unidades operacionais aqui em Belém, discutindo o nosso planejamento estratégico, sempre alinhado ao mapa estratégico do Departamento Nacional, naqueles 4 perspectivas, 6 focos e 18 objetivos estratégicos, que é o que nós enxergamos do futuro das nossas organizações. Então, o Felipe colocando aqui, né, todo esse trabalho de, primeiro, de buscar uma formação mais aderente ao mercado de trabalho, tá? Eu venho, né, participei sempre, fui da academia, e a academia ela tem uma visão muito deturpada e muito ruim para o país, que é aquela visão, que aquela educação prática, aquela educação mais rápida, aquele aperfeiçoamento, de certa forma, ele não seria uma educação humana. Um curso superior. Exato. Tá? Então, a gente tem ainda quebrar um pouco isso, sabe? A gente tem que ter um desenvolvimento na maneira de pensar a educação no país, tá? Eu tenho que pensar que quando eu dialogo com o setor produtivo, eu estou, de certa forma, buscando a formação de um profissional que futuramente ele vai poder contribuir para a produtividade da sua região, ele vai poder gerar o seu emprego, ele vai poder gerar a sua renda, e isso é importante para todo mundo. Então, o crescimento, ele perpassa por essa formação também prática desse profissional. Lógico, né, como o Felipe colocou aqui, as habilidades socioemocionais são extremamente importantes, e tudo isso a gente trabalha dentro do Senai, né? E aí o Felipe colocou aqui, né, para a gente entender um pouco o quanto o Senai Pará é importante dentro desse contexto nacional. Nós tivemos ano passado mais de 72 mil matrículas realizadas aqui no estado, mais de 6 milhões de horas de educação profissional. Isso é um bom profissional. número, ótimo número. Excelente número. E um outro indicador que para nós nos deixa muito orgulhoso, no acompanhamento do egresso, 91,2% dos egressos do curso de habilitação técnica do Senai estão empregados. Então você pode fazer uma busca em qualquer profissão que 9 em cada 10 ex-alunos do Senai Pará estão empregados, e eu digo emprego formal. Tá? Então, note isso que é acima da média nacional, que é de 76%. Pode fazer uma intervenção quando quiser aqui, Felipe. Isso é importante aqui. Mostra que o Estado está em desenvolvimento, que a indústria paraense está buscando profissionais formados aqui pelo Rafael. É o que a gente sempre... A gente se lembra quando a gente tinha que buscar um profissional desse, né, para a empresa, né, alguns anos atrás, tinha que dar Minas, eu sei que tem mineiro aqui, pessoal, Brasília, São Paulo. Agora nós temos aqui, olha que beleza. Essa é a realidade, né? A gente tem que entender, dentro de um processo de desenvolvimento do Estado do Pará, o Estado do Pará com a vocação econômica voltado aí para a mineração, voltada para o agronegócio, até pela dimensão continental florestal, que o nosso Estado tem. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas riquezas. E hoje o Pará ele tem apresentado a chegada de vários grandes projetos, e todos eles com o apoio do Senai. Então, nós temos que considerar que hoje, como o Felipe colocou, nós estamos aí em um processo de uma 4ª revolução industrial. Então, se tem uma coisa que a gente pode dizer é que a pandemia, ela antecipou o futuro, né? Os especialistas mais otimistas dizem que nós avançamos 10 anos em um, tá? Porque eu me lembro muito bem, Douglas, eu estava aqui em 2019 discutindo a indústria 4.0 e seus efeitos, as tecnologias habilitadoras, junto com o diretor de tecnologia da Mercedes-Benz. E aí a gente trabalhando, eu montei a apresentação, aqueles termos ainda, aqueles estrangeirismos ainda. Eu vi essa palestra lá, muito boa. Mora em São Bernardo, ele, né? Exato, é o Pedro Afonso. Pedro, sim. Exato, então assim, ainda para mim não tão palpável. Hoje, quando você vai falar de IoT, você vai falar de Big Data, você vai falar de manufatura aditiva, né? Tá dentro já, tá aqui dentro da feira. Está aqui dentro da feira. Hoje, quem não tem um objeto conectado a uma internet, hoje, quem não conhece o que é uma impressora 3D, que faz várias camadas de qualquer produto a partir de uma programação, temos aí hoje aqui em Belém, desde o dia 7 de outubro, a implementação do 5G, que ainda não está rodando como deveria, mas é o futuro. Esse futuro ele perpassa pela conectividade. E aí nós temos que ter Senai, SESI e poder público local
uma preocupação muito forte com o tema da conectividade. Porque essa transformação, essa quarta revolução, ela não vai ser igual para todos. E ela vai ser ainda mais desigual, porque o fator conectividade, ele vai ser muito importante para a geração dos novos empregos e para aquelas pessoas que vão ter conhecimento para estar ascendendo a essas novas oportunidades. Então, é uma discussão muito aprofundada que a gente tem que fazer sobre o nosso modelo educacional, sobre como essas populações mais vulneráveis terão acesso a essas tecnologias para que elas possam, sim, ter possibilidade de ascender esses novos empregos, né? Porque o caminho que a gente analisa é essas profissões mais manuais, que com maiores desgastes físicos, elas vão conseguir ser substituídas, mas por profissões que a gente vai precisar de um profissional mais interdisciplinar, né? E aí a gente vai estar discutindo um pouco lá no fórum hoje o conceito de reskilling e upskilling, né? Como requalificar, né? Hoje, se a gente for pegar... Sim, para não deixar o pessoal que ficou, né, que caiu da canoa, digamos assim, para buscar, né? Pra gente... Como a gente vai requalificar, né? Então, eu digo requalificar a pessoa passou por uma formação formal, hoje não existe mais, qualquer gestor, qualquer pessoa numa empresa, a formação ela é contínua. Se eu perguntar aqui quem não fez um curso que seja rápido, que seja um aperfeiçoamento para buscar um conhecimento em uma área que ele não teve nesse último ano, é praticamente quase todo mundo. Né? Nós temos aí o estudo do Fórum Econômico Mundial que demonstra que 1 bilhão de empregos terão que ser reestruturados. Né? Profissões, então, profissões já estão extintas, exato, né? Tem mais de 30. Várias profissões. A gente diz muito, poxa, você vai analisar os estudos que a gente não sabe qual vai ser a profissão do nosso filho, mas também a gente nem quer saber, porque na verdade o que a gente tem que entender é quais são as áreas que eles vão estar atuando. Esse modelo formal que a gente conhece de trabalho, de bater ponto de 8 às 18, isso não vai existir, até porque eu acho que é muito melhor você trabalhar num formato por produtividade, Sim. num formato que te permite a criatividade, que te permite ter um bom descanso e que na hora que você está mais produtivo, você coloque aquilo em prática. Então isso é muito importante e é já uma visão dessa nova geração, entendeu? Então acho que isso é uma coisa muito importante, mas com essa preocupação da gente tentar fazer com que esse processo, primeiro o Brasil inserido dentro de uma economia mundial, que nós temos graves problemas de conectividade, e depois também o estado do Pará dentro de uma economia nacional, como nós vamos inserir os nossos jovens nesse novo mercado de trabalho. Bom, tem aqui, eu pensei que já fosse o Zeppelin que estivesse passando aqui em cima, que mais tarde vai passar. Você lembra ontem que o pessoal falou que vai passar aqui o balão dirigível aqui? Mas eu quero então agradecer, tem muita coisa para a gente conversar, por exemplo, falarmos aqui, ele, né, impressionado aqui, poxa, o tamanho do Pará como um todo, quer dizer, desenvolver uma gestão de operações para, né, Senai e SESI, não é coisa para iniciante, né, isso não é fácil, a gente, tem que ter equipe. Encara o desafio, a equipe é muito boa, então ninguém trabalha sem equipe, né, então hoje a nossa diretoria de operações, ela é estruturada, todas as áreas de negócio de SESI, Senai. Então tem a área de saúde e segurança na indústria, que é uma área que tem crescido demais aqui no estado do Pará. Vamos falar daqui a pouco. Tá? Então o SESI hoje ele se posiciona como um player, como um parceiro das grandes empresas. Então a gente já está aí nos grandes projetos, com os nossos profissionais dentro das grandes plantas produtivas do estado. Nós temos uma área que a gente não pode esquecer da cultura, esporte e lazer. Tá? A cultura, esporte e lazer não é só ação social, ela faz parte do desenvolvimento cognitivo das pessoas. Tá? Então, quando uma pessoa está trabalhando uma ginástica laboral, quando ela tem uma atividade física, isso melhora o desempenho dela dentro das empresas, ela é mais produtiva, ela é mais saudável, ela adoece menos. Tá? Então, além disso, a gente tem a parte de serviço tecnológico e inovação do Senai, e aí com o nosso Instituto Senai de Inovação em tecnologias minerais, né, do nosso diretor Adriano, aí, que tem feito um excelente trabalho, com 14 projetos ativos, um Easy aí que até quando foi criado, eu posso dizer até um pouco desacreditado, assim, pela dificuldade de se fazer inovação no Pará, e hoje é um instituto que tem uma sustentabilidade operacional de 97%, isso a gente tem que frisar, né? Eu até estava conversando agora na reunião de gestor, falei, gente, isso aqui até pouco tempo para nós era difícil de pensar. Lógico que quando a gente analisa a sustentabilidade operacional, a gente está tirando ainda o investimento feito em equipamentos, que é para um prazo natural de maturação do Easy dentro do seu programa de crescimento. Né? E a educação regulada SESI, né? A educação regulada SESI, ela tem crescido de maneira vertiginosa.
Nós não podemos mais ter muita demanda, né? Campanha de matrícula na região metropolitana, não podemos fazer. Porque nós já temos na escola de Belém, mais de 400 alunos em cadastro de reserva, não tem nenhuma vaga. Olha a procura aí, né? Em Ananindeua, da mesma forma. Então, assim, a gente hoje é bom que a gente já estrutura processos seletivos para trazer os talentos para dentro do SESI, mas a gente vê que tem uma carência enorme por esse crescimento. E isso está muito relacionado à forma como o SESI e o SENAI encaram a educação. A nossa metodologia do SESI é a metodologia STEAM, ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática. Eu aprender a educação maker, educação empreendedora. Então, você está vendo aqui, nós temos as equipes de competição das modalidades de robótica. Agora a gente está começando com a competição, que é o Fórmula 1, que é o F1, que é uma forma que os alunos criam escuderias de competição. Então, eles vão atrás de patrocínio, eles vão atrás de comprar os seus equipamentos para montar uma escuderia de uma Fórmula 1, desenvolve um carro de competição e competir aí no campeonato com todo o país, E o que eu estava conversando ontem com essa equipe, falando com os instrutores, com os nossos professores, o que a gente deixa para esses alunos é muito mais importante do que o resultado da competição em si. Você vai conversar com um aluno desse de uma equipe de competição, ele tem uma capacidade criativa, argumentativa, uma capacidade de sintetizar o conhecimento que muitos alunos da idade dele já não têm. Então, eu acho que isso comprova que SESI e SENAI está no caminho certo. O Felipe colocou aqui, o Departamento Nacional é imprescindível nessas diretrizes, buscando novas tecnologias. O Felipe aí é um cidadão do mundo, Felipe? Está em todos os locais buscando essas tecnologias, traz para nós. A gente também tem oportunidades de estar nessa seara de discussão e eu acho que é isso que faz o sistema indústria nacional ser tão respeitado e formar tantos profissionais de excelência para o mercado de trabalho. Muito bem, você que está nos acompanhando, é uma pena porque, de certa forma, os dois vão ter que ir para a palestra, mas a gente vê o entusiasmo com o que eles falam. E uma das coisas do sucesso da vida da gente é você falar com entusiasmo, é você falar com muita alma daquilo que você gosta de fazer. Em nome, então, da Federação das Indústrias do Estado do Pará e da coordenação da FIPA, queremos agradecer a honra de conversar com vocês aqui, com o Rafael Barbosa, repito aqui, diretor de operações do SESI e SENAI, e também com o Felipe Morgado, que é o superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI. Boa palestra para vocês, até um próximo encontro. Obrigado. Vamos ficar por aqui, daqui a pouco tem novo link para você conhecer outros aspectos dessa cidade universitária, inclusive, e de muitas atrações, que é o SENAI, o SESI e a Federação das Indústrias, o Sistema S. Voltamos daqui a pouco.